Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. A cena corta para eles em treinamento. O professor Jang brada: "Mais rápido! Corram como se estivessem usando sua última gota de energia." E o Gang-woo corre refletindo: "Vamos ter que correr por mais quanto tempo?" E a Ji-hye questiona-se: por que ele está fazendo a gente correr mais do que o usual? Rapidamente, o Prota e o Woo-in passam por eles. Eles se espantam, e o Gang-woo pondera: eles são loucos. E a Ji-hye indaga-se: como eles têm toda essa energia todo dia? E o instrutor Jang ordena: parem. Eles param sentando-se, arfando de cansaço. O Sr. Jang observa-os e comunica: escutem enquanto recuperam o fôlego. E a Ji-hye observa-o, intrigada: hã? A aula não acabou ainda? E o Sr. Jang informa: é mais cedo do que eu esperava, mas hoje eu vou ensinar algo muito importante para vocês. E o Gang-woo cogita: o que ele está tentando dizer? E o Sr. Jang, com um tom sombrio, revela: eu vou ensinar para vocês o controle de força. Todos eles se espantam, enquanto o Gang-woo, surpreso, se questiona: controle de força? E o Woo-seok fica boquiaberto, perplexo: sério? E o Jong-soo se levanta perguntando: Senhor Jang, você vai mesmo me ensinar a controlar a força? E o Sr. Jang responde: sim, mas não se animem tanto. E acrescenta: o que eu posso ensinar é o nível mais baixo de controle de força neutro, mas ainda assim faz uma grande diferença. Vocês poderão usar os poderes de despertados com mais eficiência e aprimorá-los mais rápido. E o Gang-woo olha para a Ji-hye, comentando: eu vou aprender controle de força? E a Ji-hye, incrédula, confessa: eu não acredito. O Sr. Jang observa-os, e a cena se volta para a reunião, onde o cara se irrita, vociferando: ah, você ficou louco? Você quer ensinar controle de força para aquelas crianças inúteis? E o Sr. Jang alerta: por favor, tenha cuidado com o que fala. Eles não são inúteis, e eles eventualmente vão se afiliar a um grupo. Então, eu não acho que ensinar isso seja um problema. E o Sr. Kang inquere: Gi-wook, você está afirmando que vai ensinar o controle de força da Baek-ho? E o Sr. Jang esclarece: não, eu vou ensinar o nível mais baixo de controle de força, que é muito conhecido. E o outro se irrita, contestando: eu ainda sou contra isso. Não podemos quebrar a regra que o controle de força não deve ser ensinado a despertados não verificados. E o Sr. Jang retruca: essa regra não existe. E o cara se irrita, repreendendo: Sr. Jang, cuidado com o que fala. Os despertados veteranos tomaram essa decisão para prevenir qualquer caos potencial que possa ocorrer quando despertados não verificados ficam muito fortes. E você me afirma que essa regra não existe? E o Sr. Jang justifica: não foi isso que eu quis dizer. E o velho os interrompe decretando: chega, eu aprovo. Eles se espantam, enquanto o cara protesta: Sr. Han? E o Sr. Han concorda: mas tem que ser o nível mais baixo de controle de força, como você disse, e mantenha isso em segredo. O Sr. Jang acena em concordância, confirmando: sim, senhor. E a cena se volta para eles cultivando. O Sr. Jang chega por trás ajudando e instruindo: tentem mover o seu poder de desperto do jeito que eu movo. Não será fácil no começo, então não se apressem e se foquem em lembrarem como é sentido no seu corpo. O tempo passa, e o Sr. Jang suspira, constatando, pensativo: claro que é difícil pegar de primeira. Provavelmente é difícil lembrar o que se sentiu no corpo. E conclui: mas o Woo-in é diferente dos outros. Como eu esperava, ele já aprendeu o controle de força. Mas ele não é afiliado. Como ele aprendeu? E o Prota esboça um sorriso, animado: estou ansioso para aprender outro tipo de controle de força. E um flashback começa, onde o Kaden, esparramado na cama, menciona: então, você está perguntando se pode aprender outro tipo de controle de força, certo? E o Prota questiona: sim, eu posso. E o Kaden assegura: por que não? A não ser que seja algo estranho, não tem problema. E o Prota, boquiaberto, pergunta: Sr. Kaden sabe outro tipo de controle de força também? E o Kaden confirma: claro que eu sei. E olhando para a frente, explica: mas não é tão bom quanto o meu, então eu não uso.
Seria melhor ficar mais forte com o que eu criei, ao invés de perder tempo usando outra coisa. Você vai entender isso quando aprender um outro. E o Prota concorda. Entendi. E a cena se volta para o presente, onde o Sr. Jang pede: fechem os olhos. E o Prota obedece. Sim, senhor. Ele começa a colocar a energia, e o Prota analisa. Essa é a energia do Sr. Jang? Ah, está mexendo. É bem diferente do que o Sr. Kaden me ensinou. Uau, então esse é outro jeito de mover um poder de desperto? Ah, então você move assim por aqui, hein? E o Sr. Jang se espanta, chocado. Ji-won também sabe controle de força? E o Prota pondera. Como o Sr. Kaden disse, pode ser menos eficiente, mas é interessante. E o Sr. Jang perplexo. Mas o quê? Ele está fazendo exatamente o que eu fiz com tanta facilidade? E o Prota planeja. Parece que o Sr. Jang acabou. Eu vou tentar de novo, desde o começo. Ele começa, e o Sr. Jang, observando isso, assimila. Essa criança já conhece esse controle de força? Se não, como ele aprendeu tão rápido e usa com tanta facilidade? A cena corta para o refeitório, onde o Woo Seok, corado, expressa. Eu não acredito que eu aprendi controle de força. E o Gang-woo admite, nem eu nem cheguei a imaginar. E a Ji-hye opina, talvez eu tenha entendido mal o Sr. Jang esse tempo todo. E o Jong-soo reflete, eu não acredito que eu aprendi controle de força antes de me afiliar a um grupo. Agora eu posso usar isso para melhorar o meu poder mais rápido. E o Gang-woo observa, mas foi bem difícil. Eu pensei que eu tinha entendido quando o Sr. Jang fez no meu corpo, mas quando eu fiquei sozinho, eu não lembrei como eu havia me sentido. E a Woo Seok concorda. Eu também. Eu não consegui fazer sozinha. E o Prota decide, pensando, melhor eu continuar comendo. É meio errado falar para eles que foi fácil para mim. E alguém chama. Ah, aqui estão vocês. O Jong-soo se levanta rapidamente e abaixa a cabeça, cumprimentando. Boa tarde. E o cara pergunta. Jong-soo, é verdade que vocês aprenderam controle de força hoje? Eu fiquei chocado quando eu ouvi aquilo. E o outro, mais à frente, zomba. Ensinar controle de força para esses fracassados? E o outro provoca. Não vai responder? E o Jong-soo confirma. Ah, sim, aprendemos. E o cara esbraveja. Porra, isso é ridículo. E continua. Ei, Jong-soo, você aprendeu também? O Jong-soo vira o rosto, respondendo. Sim, mas recebe um tapa na cara. O pessoal se espanta, enquanto o outro bate nele, gritando. Seu cretino, como você ousa? Você deveria ter pedido a minha permissão primeiro. E o Jong-soo, amargurado. Merda, isso não faz sentido. E o cara se prepara para dar uma porrada, ameaçando. Você acha que eu estou de brincadeira? Eu te mandei reportar tudo, de A a Z. E o Jeong-soo, resignado. Eu tenho que aguentar isso para entrar na Baekdo. E pede, desculpa. Mas alguém intervém. Para com isso. E o cara questiona. O que você disse? E o Prota ordena. Eu mandei parar. Não é da sua conta se o Jeong-soo aprendeu controle de força ou não. E a moça chega perto do Prota, desdenhando. Qual é? E quem é você para se meter nisso? E o outro ironiza. Que ridículo! Quem trouxe um maldito como você? E alguém chega cumprimentando. Ah, Shinhwa. E o Prota pergunta. Jae-hyuk. E o Jae-hyuk afirma. Nós da Shinhwa trouxemos esse cara. Algum problema? Eles se encaram, e o Sucheon indaga. Jae-hyuk, e o Jae-hyuk chega perto do outro, desafiando. Eu disse que a Shinhwa trouxe esse cara. Vai fazer o quê, hein? E o Sucheon provoca. A Shinhwa que trouxe esse moleque exibido. E o Jae-hyuk olha para ele e confirma. Sim. E o Sucheon acusa. Pelo jeito, a Shinhwa não teve muita escolha. Vocês deveriam pelo menos tê-lo educado ele antes de tê-lo trazido ele aqui. Ele está perdido. O Jae-hyuk encara e olha para eles perguntando. Ei, Sucheon, você está desdenhando da Shinhwa? E o Sucheon justifica. Por que você está exagerando? Eu não estou desdenhando da Shinhwa, eu só achei engraçado. E o Jae-hyuk se irrita, questionando o quê? E o Sucheon explica. Mas eu estava dando uma lição no não afiliado que nós, da Baekdo, trouxemos. E o moleque que a Shinhwa trouxe está me mandando parar. E indaga. Isso faz sentido para você? E o Prota repreende. Não é isso. E como aquilo é ensinar uma lição? E acusa. Isso é bullying. E o Sucheon se irrita, negando. O que você está falando? Eu fiz bullying com ele? Quando?
E o Prota rebate: quando? Não fez nem 1 minuto. E o Sucheon se irrita, ordenando: ei, diga alguma coisa, eu mexi com você? O Jeong-su fica pensativo, enquanto o Sucheon o encara pressionando: me responda agora, eu mexi com você? O Jeong-su fica pensativo novamente. O Prota o encara e o Jeong-su mente: não. E o Prota fica confuso sem entender. Jeong-su? O pessoal observa isso, incrédulo, enquanto o Sucheon suspira, comentando: viu, Jae-hyuk? Aquele cara está perdido, mas mesmo assim se mete nisso. É por isso que eu achei engraçado. E o Jae-hyuk analisa: Sucheon, aquele maldito não tem vergonha. O que aconteceu foi óbvio. Esse cara provavelmente não teve escolha, a não ser responder aquilo. E o Sucheon olha para o Jeong-su, mandando: Jeong-su, ensina a ele como as coisas funcionam aqui. O Jeong-su não responde, e o Sucheon encara, impaciente: me responda, por que você é tão lento? E o Jeong-su concorda: tudo bem. E o Prota questiona: seu nome é Sucheon, certo? Você gostou de fazer aquilo? E o Sucheon berra: mas que merda você está falando? E o Prota acusa: você gostou de fazer bullying com os mais fracos, só porque você está num grupo com poder? Ele aperta o lábio de raiva, enquanto o Sucheon ameaça: você quer morrer? Como você ousa? E o Prota cerra os dentes, declarando: eu soube que tem uma regra implícita que os despertados e os grupos devem ajudar os novos despertados, para que eles possam viver uma vida adequada como despertados. Para manter essa regra, deram uma oportunidade para os não afiliados como nós, ao invés de outras pessoas dos grupos. E afirma: os grupos poderosos como o de vocês fizeram isso para os não afiliados que não tinham nada. Os dois da Shinhwa se espantam, enquanto o Prota acusa: mas agora você está fazendo bullying com os não afiliados porque não temos aquele poder? O pessoal fica pensativo, e o Sucheon se irrita, esbravejando: nada do que você disse é verdade, maldito. Ele chega perto para atacar o Prota, mas o Jae-hyuk se mete na frente, avisando: ei, Sucheon, a Shinhwa trouxe esse moleque. Eu não vou deixar você encostar nele. E o Sucheon reclama: Jae-hyuk, você ficou louco? E o Jae-hyuk alerta: eu estou te avisando. O Sucheon cerra os dentes de raiva, e alguém chama a atenção: parem, é o Sr. Jang que pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? O Sucheon passa por ele com raiva, e o Sr. Jang ordena: vocês dois voltem para os seus dormitórios também. E os dois concordam: sim, senhor. Eles saem e o instrutor Jang encara o pessoal. Ele olha para o Jeong-su, que desvia o olhar, e manda: todos vocês, voltem para os seus dormitórios. O pessoal fica confuso, e o Sr. Jang acrescenta: e continuem praticando o controle de força que eu ensinei hoje para vocês. E a cena corta para o Sr. Jang caminhando. Ele lembra do que o Prota disse, e ficando parado, ele conclui: ele entendeu as responsabilidades que os despertados carregam, mais do que nós. E alguém o interpela: ei, Sr. Jang. É o In-hyuk que pergunta: você terminou sua aula? E acrescenta: as crianças vão lutar entre si, então? E o Sr. Jang confirma: sim. E o Seong-ha explica: eles estão dizendo que é para dar uma lição nos não afiliados, mas, na verdade, a intenção é fazer eles sentirem a diferença dos alunos afiliados. E o In-hyuk concorda: sim, eles estão fazendo isso aqui também, do mesmo jeito que eles fazem lá fora. E olhando para o lado, comenta: falando nisso, eu soube que você está ensinando controle de força para os alunos, mesmo com os outros instrutores sendo contra. Não é à toa que você sempre está na lista negra da Baek-ho. E o Sr. Jang questiona: vocês não têm nada para fazer? E o In-hyuk responde: não, não temos nada. O Sr. Jang fica incrédulo, e o In-hyuk sorri, sugerindo: é por isso que eu estava pensando em dar a sua aula. E o Sr. Jang, surpreso: o quê? E o In-hyuk justifica: por que não? Não tem como você ensinar tudo sozinho. E o Seong-ha oferece: eu também estou com tempo livre. E o Sr. Jang fica incrédulo e abaixa a cabeça pedindo: só não perturbem a aula. Ele parte e o In-hyuk segue-o, tranquilizando: ah, você sabe que não vamos. Até mais, tchau. E a cena mostra o pessoal indo em direção aos dormitórios. O Jeong-su fica lá, cabisbaixo, e chama: Ji-won. E o Prota se vira,
atendendo. Sim? Eles se encaram. O Boim fica pensativo e levanta a mão, despedindo-se. Te vejo depois. E o Prota responde. Hã? Tudo bem. Os dois ficam sozinhos, e o Jeong-Su, tomando coragem, agradece. Obrigado pelo que você fez mais cedo. Eu acho que eu te devo uma. E o Prota, surpreso. Hã? E o Jeong-Su lamenta. E desculpe por eu não ter conseguido ser honesto, mesmo depois de você ter se imposto por mim. Mas mesmo se eu passasse por essa situação de novo, eu ainda não conseguiria ser honesto, porque eu tenho que entrar em um grupo, não importa o quê. E justifica, já que eu não sou forte como você. E o Prota esboça um sorriso, compreendendo. Eu te entendo. O Jeong-Su fica pensativo e despede-se. Até amanhã. E o Prota retribui. Até. E adentrando o quarto, anuncia. Voltei. E o Kaden cumprimenta. Hã? Oi? O Prota se joga na cama e chama. Senhor Kaden? E o Kaden olha para ele atendendo. Sim? E o Prota desabafa. Eu acho que é difícil viver como um despertado. O Kaden o encara, confirmando. Sim, é claro que é. Você achou que ia ser fácil? O Prota fica pensativo e esboça um sorriso para o Kaden, confessando. Mas, ainda bem que eu não estou mais sozinho. E a cena corta para o Prota e o Woo-in se alongando. Alguém cumprimenta. Oi, é o Jeong-Su. E o Prota se vira para ele retribuindo. Oi. E pergunta. Você praticou o controle de força no seu quarto ontem? E o Jeong-Su confirma. Sim. A Woo Seok chega, cumprimentando. Oi. E o Prota responde. E aí? Alguém toca no ombro do Prota. É o Gang-woo, que pergunta. Você descansou bem ontem? E o Prota responde. Sim. E a Ji-hye, escondida, aparece cumprimentando. E aí, tudo bem? O Prota fica boquiaberto e confuso com a cena. O pessoal começa a se alongar. E ele estranha, pensando. Que estranho. Eles nunca disseram oi para mim primeiro. E a Ji-hye pergunta. Por que você está olhando assim para a gente? E o Prota desculpa-se. Desculpa. Ela cora, suspirando, e confessa. Para ser honesta, era bem desconfortável quando você era todo simpático. E o Prota pergunta. Era? E o Gang-woo concorda. Para mim também. Parecia meio falso. E o Prota cora, desculpando-se. Desculpa. Eu não sou bom em fazer amigos. E o Gang-woo tranquiliza. Não precisa se desculpar. A gente não pensa mais assim. E o Prota indaga. Sério? E ele confirma. Aham. Do jeito que você se impôs pelo pessoal da Baek do ontem, eu percebi que você não estava só fingindo. Com certeza não é fácil se impor assim. Até pra mim. O Prota se espanta. E a Ji-hye afirma. Mudou o que eu pensava sobre você também. E a Woo Seok concorda. Eu também. O Prota cora completamente. O Jeong-Su suspira ao ver isso. E olha para o lado, resmungando. Os dois viram o rosto e alguém chega. A Ji-hye observa. O Sr. Jang chegou? E o Gang-woo pergunta. Mas quem são esses vindo com ele? E o Prota indaga. O In-hyuk dá uma piscadinha para o Prota. O Prota cora, ficando todo bobo, e o Sr. Jang anuncia. Atenção, pessoal. De agora em diante, esses dois instrutores vão ensinar vocês comigo. E o In-hyuk apresenta-se. Eu sou o In-hyuk. E o Sr. Park apresenta-se. Eu sou o Seong-ha Park. E o Sr. Jang informa. Vocês todos vão aprender muito com eles, já que eles não somente são afiliados à Xinhua e à União, mas também são 2 dos 20 melhores ranqueados do país. E o pessoal exclama. Uou! E o Jeong-Su impressionado pensa. Eles estão no top 20? E o Gang-woo chocado indaga-se. Que louco! Vamos aprender com esses caras? E a Ji-hye, toda bobinha, encantada. Isso é incrível! E o Prota cora, admirando. Uou, os dois são muito fortes. E o In-hyuk sorri, esclarecendo. Não precisam ficar surpresos conosco. O instrutor de vocês, o Sr. Jang, também é um dos 20 ranqueados como a gente. E o pessoal olha para o Jang surpresos. O quê? O Sr. Jang cora. E o pessoal fica surpreso com a reação dele. E ele se irrita ordenando. Por que vocês estão parados? Corram! E o pessoal começa a correr, obedecendo. Sim, senhor. Após um tempo, o pessoal fica cansado. E o Sr. Park instrui. Agora, todos façam uma parada de mão. E o pessoal reclama. O quê? E o Sr. Park explica.
Não é só o poder de desperto que vocês precisam aprimorar. Vocês têm que aprimorar as suas capacidades físicas também. A parada de mão vai ajudar a melhorar o senso de equilíbrio e concentração. E o pessoal, todo cansado, lamenta. Nossa! E o Sr. Park seriamente ordena. Façam agora! E o pessoal começa a tentar fazer, concordando. Sim, senhor. A Ji-hee cai de costas. Eles não conseguem fazer, mas observam o Prota e o Woo-in fazendo. O Gang-woo observa, admirado. Até aqueles dois são bons nisso também? E a Ji-hee, invejando. Ah, que monstros! Os instrutores observam, e a cena corta para eles ajudando na cultivação. O tempo passa, e é mostrado o pessoal reunido novamente, onde alguém reclama. O In-hyuk e o Seong-ha estão ensinando os não afiliados. Isso é um absurdo, mas eles ignoraram o nosso pedido. É uma mulher que acusa. Tudo isso é culpa do Sr. Jang. Sr. Kang, diga alguma coisa. E o Sr. Kang questiona. Eu não entendo. Como isso é culpa do Gi-wook? E a mulher explica. Deve ter sido o Sr. Jang que pediu para eles ensinarem os alunos. Eles são próximos há muito tempo. O Sr. Kang fica pensativo. Gi-wook, você causa problemas até aqui. E o outro pondera. Bom, eu também não entendo o In-hyuk e o Seong-ha. Esse tipo de decisão não vai beneficiar os afiliados da Shinhwa e da União em nenhum sentido. E a mulher acusa. Isso prova que a Shinhwa e a União ainda nos menosprezam. Se não fosse isso, eles não teriam tomado essa decisão. E a cena mostra um elevador chegando. E o Jae-hyuk e a Bo-won caminham no corredor. Ela sorri para ele, sugerindo. Como já estamos aqui, vamos ver o Ji-won. Ele está nessa área? E o Jae-hyuk pergunta. Por quê? E ela justifica. Eu fiquei preocupada com ele depois do que aconteceu ontem. E se ele sofrer bullying daqueles caras da Baek-do? O Jae-hyuk fica pensativo, olha para o chão e, olhando para ela, concorda. Bom, como somos meio responsáveis pelo que aconteceu, vamos vê-lo. Além disso, a Shinhwa é responsável por ele, não podemos deixar ele apanhar. E os caras aparecem mais à frente e a Bo-won se espanta e vai em direção a eles, acusando. Vocês estão indo lá de novo? E a garota responde. Ah, não é da sua conta. E a Bo-won aponta, irritada, repreendendo. Vocês estão tentando fazer bullying com os não afiliados de novo? Que vergonha! E o Su-cheon chega perto dela, ameaçando. Cale a boca, puta! Fique na sua. Por que você se importa com o que a gente faz? Mas ele se espanta com o Jae-hyuk, que avisa. Eu deixei bem claro ontem. E o Su-cheon suspira, questionando. Ei, Jae-hyuk, vocês dois ficaram loucos? Vocês vão lutar com a gente só por aqueles caras não afiliados? E indaga. Você recebeu permissão da Shinhwa, hein? O Jae-hyuk fica pensativo e a Bo-won se preocupa, pensando. Ele está certo. Se causarmos confusões aqui, a Shinhwa vai ter problemas. E o Ji-suk chega, perguntando. Por que você está bloqueando o caminho? O Su-cheon responde. Ji-suk. E a Bo-won se espanta e alerta. Ji-suk, esses são os otários que mexeram com o Ji-won ontem. E o Ji-suk surpreso. O quê? E o Su-cheon explica. Ji-won? Ah, quer dizer o cara não afiliado que a Shinhwa trouxe? Antes dele poder continuar a frase, um pé surge no peito dele, jogando-o para longe. Ele cai no chão, gemendo e reclama. Ji-suk, mas que merda você está fazendo? E o Ji-suk ordena. Saia do meu caminho, seu imbecil. Um flashback começa e alguém relata. A primeira vez que o Ji-suk apareceu foi um choque para todos. Ele era o irmão mais novo da Gyeong, a que era a mais talentosa, e quem acreditavam que ia avançar mais a Shinhwa. E o seu talento e habilidade, ainda que não chegassem a ser como os da irmã, eram incomparáveis aos dos outros da idade dele. Todas na Shinhwa estavam chocados pelo quão incrível a família era. Mas o Ji-suk era um completo babaca. Ele era um filho da puta que brigava com qualquer um que entrasse em seu caminho. Nem a idade importava para ele. E o Jae-hyuk reflete. Então, quem imaginaria que esse pavio curto seria útil? E Coradinho pondera. Mas é uma pena que o Ji-suk não deu uma joelhada nele. E a Bo-won considera. Bem feito. Eu sempre quis evitar o Ji-suk, mas de vez em quando ele presta. E o Su-cheon se levanta gritando. Seu filho da puta! Ele lança um chute. O Ji-suk para o chute facilmente e o Su-cheon lança outro golpe.
E o Jisuke desvia facilmente, agarrando pelo colarinho. Ele rosna. Hã? E o Jisuke lança uma joelhada. Cerra os dentes, ameaçando. Como você ousa tentar me chutar? Ele lança outra joelhada nas costas, soltando-o. O Sushion cai, todo ferrado, gemendo de dor, enquanto o Jae-hyuk comemora internamente. Boa, é disso que eu tô falando. Eu sei, de experiência, o quanto isso dói. E os caras preocupados vociferam. Sushion. E o Jisuke afirma. Aquele maldito me forçou a usar a minha joelhada de acerto de contas. E os dois o observam, comentando. Ah, uou. E concluem. Ele até nomeou? Isso é tão infantil? E o Sushion ordena. Saia. E usando o poder de desperto, ele se levanta, desafiando. Jisuke, você quer mesmo brigar então? E a guria, preocupada, alerta. Sushion, não. E o Jisuke, soltando uma aura, provoca. Venha, se for capaz. E a Boiwong observa, preocupada. É estritamente proibido lutar com os poderes de despertado dentro do colégio. Se alguém quebrar essa regra, o grupo dessa pessoa vai ser responsabilizado. E o Jae-hyuk constata. Temos que parar ele. Nem mesmo o Jisuke cruzaria essa linha. E alguém brada. Mas que merda vocês estão fazendo? É a mulher que chega, ordenando. Vocês dois, se afastem. E o cara lamenta. Ah, senhora. E o outro, irritado, acusa. Jisuke, você não foi claramente informado que é proibido lutar com os poderes de desperto aqui dentro do colégio? E questiona. Você acha que é brincadeira? E o Jae-hyuk analisa. Ele tá culpando o Jisuke, ficando do lado do grupo dele. Então... E o Jisuke rebate. Eu nem usei o meu poder de despertado ainda. E o cara indaga. O quê? E a Boiwong levanta a mão denunciando. Senhor, o Sushion tentou usar o poder dele também. E o cara se espanta inquirindo. Hã? E o Sushion tenta se justificar. Aquilo foi só por instinto. O Jisuke me atacou primeiro. E o cara sorri, perguntando. É verdade, o Jisuke atacou primeiro? E a guria confirma. Sim, senhor. E o cara interroga. Jisuke, por que você atacou o Sushion? E o Jisuke explica. Ele arrumou briga comigo primeiro. E o Sushion contesta. Mas o quê? Você atacou antes. E o Jisuke insiste. Isso é mentira. Foi você quem começou aquela briga. E o Sushion berra. Mas que merda você tá falando? E o Jisuke argumenta. Você estava bloqueando o corredor e entrando no meu caminho. E o Sushion questiona. Surpreso. O quê? E o Jisuke detalha. Eu te disse para sair da minha frente, mas você ignorou e se recusou a se mexer, seu maldito. Eu tô errado? O Sushion fica boquiaberto com a fala do Jisuke, que se vira para os outros inquirindo. Ei, vocês viram também. Eu falei claramente para ele sair do caminho para eu poder passar, não foi? Eu até esperei ele sair, mas ele não quis, certo? E o instrutor olha para eles perguntando. E aí, o Jisuke tá falando a verdade? E os dois ficam incrédulos respondendo. Bom, sim. E o Jisuke conclui. Viu? Eu te disse. Ele me ignorou quando eu pedi para sair e me bloqueou de passar para lá. Então eu achei que ele estava arrumando briga comigo. E o pessoal admira-se. Uou! Nossa, que cara de pau. Ele é muito esperto para arrumar desculpas. Bom, acho que ele teve experiência suficiente em se livrar dos problemas de bater nas pessoas. E a Boiwong levanta a mão, acrescentando. Senhor, eu tenho algo para falar também. O Sushion também arrumou briga comigo. E o Sushion questiona, indignado. Mas que merda você tá falando agora? Quando eu fiz isso? E ela, com lágrimas nos olhos, conta. Tudo o que eu fiz foi falar para ele não fazer bullying com os alunos não afiliados. Mas ele ficou todo irritado e me xingou. E a mulher pergunta. Ele te xingou? O pessoal se espanta. E a Boiwong, toda tristonha, revela. Ele me chamou de puta. E a mulher se irrita, esbravejando. O quê? E os outros dois admitem. Bem, isso é verdade também. E o Sushion fica com muito medo, assustado. Droga! E ela, irritada, repreende. Então você fez isso só porque ela te disse para não fazer bullying com os alunos não afiliados? E o Sushion, sem ter o que dizer, murmura. Bom. E o Jisuke zomba. Ah, como vocês são uns merdas. E o Sushion olha para um lado e para o outro, completamente amedrontado, ficando sem palavras. E a mulher irritada olha para o lado, sugerindo.
Como você gostaria de lidar com isso? E o cara propõe: bom, tecnicamente eles não lutaram com os poderes de despertado, então nós podemos deixar essa passar dessa vez. E partindo, o Jisuke declara: ah, então vamos indo. E a mulher ordena: todos vocês, voltem para suas salas. E os três concordam: sim, senhora. E ela olha para o lado, observando: é melhor o Baikido prestar mais atenção nos seus alunos. Eles não deveriam causar problemas em uma hora tão importante. O cara fica irritado, e a cena se volta para outro local, onde alguém reclama: ah, eu estou exausto. É a Ji-hee que lamenta: eu não consigo me mover mais. E o Gang-woo comenta: eu não sabia que o Sr. Go e o Sr. Park iriam nos dar um treino daqueles. Eu entendo que o treinamento físico também é importante, mas... E a Woo-seok completa: mas é muito pesado. O prota observa, relembrando, e o flashback começa, onde o In-hyuk informa: eu recebi uma ligação de um dos meus homens ontem. Ele falou que os seus gatos estão bem, e o prota pergunta: sério? E o In-hyuk confirma: sim, eles estão dormindo e comendo bem. E o prota suspira, aliviado: oh, que alívio! E o In-hyuk acrescenta: gatos se viram bem sozinhos, faz parte do charme deles, não acha? E o prota cora, nostálgico: ah, eu tô com saudades. E a Ji-hee indaga: saudades de quem? E ele gagueja: hã? E ela insiste: tá com saudades de quem? Da sua namorada? E o prota nega: que? Não. E a Ji-hye continua: então de quem você sente tanta falta? E o prota cora, revelando: ah, dos meus gatinhos. E ela pergunta: seus gatos? E ele explica: eu tenho uns gatos em casa, mas eu tive que deixar eles para trás. E ela, toda alegre, expressa: ah, eles devem ser tão fofos. E o Gang-woo comenta: eu quero ter um gato também, mas eu nunca tive a chance de ter um. Como você pegou eles? E o prota relata: eles eram da rua, mas eu me aproximei quando eu alimentava eles, e acabou que agora eles moram comigo. E a Woo-seok questiona: os gatos de rua não são feios? Eles não são bem tratados também? E o prota assegura: não, eles são muito fofos. E a Woo-seok pede: ah, é? Eu quero ver uma foto deles agora. Que pena que a gente não tem os nossos celulares. E o Woo-in informa: tem um gato no quarto do Ji-won. E o pessoal pede animado: ah, sério? Mostra pra gente. E a cena mostra eles olhando e ficando completamente incrédulos. A Woo-seok indaga: isso é um gato fofo? E o prota sorri, confirmando: sim, ele é fofo, não é? E é mostrado o Kaiden, todo desgostoso, intrigado. Quem são essas crianças? E a cena corta para o diretor Han, que expõe: tem muitas discussões sobre vocês dois darem aula para os alunos não afiliados. E o In-hyuk relata: eu também soube que os outros instrutores não estão felizes com isso, mas eu não entendo o porquê. Depende de nós se ensinamos os não afiliados ou não, já que nem viemos para o colégio como instrutores. E o diretor fecha os olhos, concordando: você está certo, depende de vocês dois. Se não fosse, eu não estaria conversando com vocês assim. E completa: eu teria mandado vocês ensinarem os alunos afiliados, ao invés de não afiliados. O In-hyuk arregala os olhos, contestando: Sr. Han, como eu falei, não temos poder de decisão nesse assunto. E o Sr. Han ri, justificando: é por isso que eu estou pedindo que vocês dois ensinem os alunos afiliados ao invés dos não afiliados. Suas habilidades são reconhecidas até pela Xinhua e pela União. Tenho certeza que os alunos afiliados iriam aprender muito com vocês dois. E o Sr. Park argumenta: eles já têm instrutores o suficiente. Eles podem aprender muito bem sem nós dois. Mas os não afiliados só têm o Sr. Jang como instrutor. Eu acredito que ensinar eles é a coisa certa a se fazer. E o Sr. Han concede: ah, você não está errado, mas... E, encarando, questiona: você acha que essa escola é sábia? E o Sr. Park indaga: o que você quer falar? E o Sr. Han explica: não seria uma melhor escolha investir seu tempo e esforço nos afiliados que foram verificados, ao invés dos não afiliados que ainda estão em análise? Os dois arregalam os olhos. E o In-hyuk contesta: Sr. Han, eu não entendo por que você está falando isso. Os não afiliados são os que precisam de mais ajuda e treino.
E o Sr. Han concorda. Isso também é verdade, mas esse não é o ponto. E o In-hyuk insiste. Esse não é o ponto? E o Sr. Han esclarece. O colégio não é uma escola comum que provê oportunidades iguais para todos. Foi criada para fazer com que os nossos despertos ficassem mais fortes do que eles são. O In-hyuk se espanta, enquanto o Sr. Han continua. Até agora, os despertados ao redor do mundo estão aprimorando seus poderes para os seus países e grupos. Então, não temos muito tempo a perder nisso. E o In-hyuk argumenta, não tem motivo para acreditar que só os afiliados podem se destacar. Eu tenho certeza que tem alunos que podem se tornar fortes entre os não afiliados. E o Sr. Han admite, eu também sei disso. Talentos não diferem pessoas. E sim, os fortes estão entre os não afiliados também. E pondera, quando eu encontrei o Kaiden em pessoa e testemunhei a sua habilidade, eu não podia acreditar em quão forte ele era. Ele era forte o suficiente até para destruir quem foi treinado pelo grupo, que acumularam uma enorme quantidade de dados no seu sistema ao longo dos anos. E indaga, mas quantas pessoas teriam aquele tipo de talento? E olhando para o lado, conclui, não temos tempo sobrando para uma aposta dessas. Esse é o meu pedido e sugestão como diretor desse colégio e o maior sênior desse país. Por favor, foquem nos afiliados ao invés de perderem tempo ensinando os não afiliados. O In-hyuk e o Sr. Park arregalam os olhos. Eles se levantam e o Sr. Park pergunta, surpreso, E o In-hyuk chama, confuso, Gyuk? E o Sr. Jang pergunta, como foi? E a cena mostra eles caminhando, enquanto o Sr. Park revela, nós ganhamos uma semana. E o Sr. Jang repete, incrédulo, uma semana? E o In-hyuk confirma, sim, em uma semana terá um teste para avaliar os afiliados e não afiliados. Se os não afiliados falharem em mostrar alguma coisa lá, não vamos poder ensinar eles mais. E o Sr. Jang pondera, o jeito que eles vão ser tratados vai ser decidido só com uma luta? E só deram uma semana para eles se prepararem? E o In-hyuk comemora, que bom que as coisas foram como planejado. E o Sr. Jang questiona, como assim foi como planejado? E o In-hyuk explica, a luta poderia ter terminado sem nada em troca, mas agora tem uma chance de mudar o jeito que os alunos não afiliados são tratados. E acrescenta, eu não sei como eles vão organizar isso, mas temos 2 cartas na manga, só precisamos fazer bom uso delas. E o Sr. Jang pergunta, você está falando do Ji-won e do Woo-in? E o Sr. Park confirma, sim. E o Sr. Jang pondera, eu concordo que eles sejam excelentes, mas eles não são o suficiente para virar a mesa. E o In-hyuk assegura, não, eles vão ser o suficiente. Nem a Subin e o Jizuki são capazes de derrotar o Woo-in em uma luta. O Sr. Jang se espanta, exclamando, o quê? E contesta, isso não faz nenhum sentido. Os únicos alunos que são comparáveis com a Subin e o Jisuke são o Sucheon, da Baekdu, e o Gangseok, da Baekhou. Mas você está falando que aqueles 2 não conseguem derrotar o Woo-in? E o Sr. Park afirma, sim, e acrescenta, Ji-won não é pouca coisa também. Ele não pode ser tão forte como a Subin e o Jizuki, mas ele tem potencial para ser. E o In-hyuk concorda, verdade, o Ji-won é forte também. Quando o Jisuke lutou com o Ji-won, ele deixou a guarda baixa e tomou um soco na cara. Aquela luta terminou em empate, e o Sr. Jang pasma. O quê? E o Jisuke o encara informando. E para sua informação, o Woo-in, Ji-won e o Jizuke lutaram até com os irmãos Klein. Eles se atreveram a começar uma luta e conseguiram sobreviver até a presidente chegar. Acha que o Woo-in e o Ji-won não são bons o suficiente para virar o jogo? O Sr. Jang fica pensativo. E a cena se volta para o pessoal não afiliado, se alongando, enquanto alguém anuncia, nossos instrutores chegaram! E a Woo-seok cumprimenta. Olá! E o Sr. Jang chega à frente instruindo. Como sempre, corram como se estivessem usando o seu último pingo de energia. E o pessoal responde em coro. Sim, senhor. E o Sr. Jang chama. Woo-in e Ji-won, me sigam. O prota se espanta. E a cena mostra eles indo para outro local, onde o Sr. Jang recorda no que o In-hyuk falou. Veja você mesmo. E ordena. Woo-in, fica na minha frente. E o Woo-in obedece. Sim, senhor.
E o Sr. Jang explica: o Seonga falou de você. Eu quero ver por mim mesmo o quão forte você é. Tente me atacar. Após terminar de falar, ele recebe um ataque na cara. Contudo, o prota fica completamente incrédulo, chocado. Eu não sabia que ele fazia isso com o Sr. Jang também. E o Sr. Jang surpreso internamente. Ele atacou assim que eu terminei de falar. Eu teria passado vergonha se não tivesse bloqueado. E pede: me ataca com algo mais forte. O Woo-in começa a se energizar, encarando-o, e o Sr. Jang rememora da fala do Sr. Park. Eu não soube diretamente por ele, mas o Woo-in foi bem treinado pelo professor dele. E o Sr. Jang conclui: pelo jeito, é verdade que o poder dele é comparável com a da Subin e do Jizuki. O Woo-in prepara um ataque. Ele acerta o professor Jang, o prota fica espantado, e o professor Jang fica lá, encarando-o, enquanto o Woo-in indaga: eu devo continuar? Eu consigo fazer um mais forte. E o Sr. Jang interrompe: não, isso é o suficiente. O Woo-in abaixa a cabeça, e o Sr. Jang chama: Ji-won, sua vez. E o prota responde: sim, senhor. E o Sr. Jang instrui: me ataque o quanto você quiser, não pegue leve, como você fez com seus amigos. E o prota assegura: sim, senhor. Ele desaparece, reaparecendo à frente do Sr. Jang e lançando um soco. O Sr. Jang levanta a mão, se defendendo e falando: eu sei que isso não é o mais rápido que você consegue chegar. Eu tô bem, então pode usar tudo que você tem. E o prota confirma: sim, senhor. Ele desaparece. O Sr. Jang fica confuso ao receber um golpe, e o prota continua a pular em volta dele, lançando vários golpes, enquanto o Sr. Jang se admira. Mas que velocidade é essa? O prota lança um socão na cara dele, fazendo-o recuar e chocado. Impossível. De onde esses monstros vieram? In-hyuk, Seonga, eu entendi por que vocês falaram que é a nossa chance. E o pessoal indaga: o quê? E a Ji-hye levanta o dedo, comentando: quer dizer que vamos lutar com os alunos afiliados? E o Sr. Jang responde: exatamente, será em 6 dias. E a Woo Seok questiona: Sr. Jang, isso não faz sentido. Não estamos no nível deles. E o Sr. Jang assevera: vocês não precisam se preocupar em ganhar ou perder. E acrescenta: o importante é que vocês deem o seu melhor e mostrem do que são capazes. E a Ji-hye pondera: Sr. Jang, sinceramente, eu não entendo. E continua: as habilidades deles são bem melhores do que as nossas. Se o nosso objetivo é mostrar de que somos capazes, não seria melhor fazer isso de outro jeito, ao invés de lutar com eles? E o Sr. Jang explica: você não está errada, mas o que o colégio quer ver não são apenas figuras inúteis, que não podem ser usadas em batalha. Eles querem ver o que vocês fariam em situações reais de combate. Dependendo do potencial que vocês demonstrarem, o futuro de vocês pode mudar. Então deem o seu melhor. E o pessoal concorda: sim, senhor. E o Sr. Jang ordena: vamos intensificar o treinamento a partir de hoje até o dia da luta. Aguentem a barra e façam o que eu disser. O In e o Prota afirmam: sim, senhor. Os outros o observam com olhos semicerrados, e a cena os mostra correndo. Os instrutores observam, e o In-hyuk, que sorri, falando: os alunos parecem confusos. E o Sr. Jang comenta: bom, eles vão ter que aguentar, ou então eles vão ficar para trás. E a cena mostra os instrutores treinando de 2 em 2. O entardecer chega, e a Ji-hye, após o treino completamente cansada, lamenta: isso é loucura. Eu nem havia me acostumado com o treino. E eu nem tenho força para pegar a minha colher. E a Woo Seok concorda: nem eu. E eles observam o Prota e o Woo-in comendo como se não tivesse acontecido nada. E a Woo Seok confessa: eu estou com um pouco de medo. Vamos lutar com os afiliados em só 6 dias. E a Ji-hye admite: na verdade, eu também. Eu tenho certeza de que eles não vão pegar leve. Eles ficam com a cabeça baixa. E a Ji-hye pergunta: o que vocês acham? E o Prota responde: hã? E a Ji-hye indaga: o que vocês acham da luta? E ele responde: ah, eu estou meio nervoso também, mas eu vou dar o meu melhor, como o Sr. Jang disse. E eles ficam incrédulos. Eles ficam completamente boquiabertos ao ouvir isso. E o Jeong-su contesta: você não está sendo muito relaxado?
Para sua informação, os afiliados foram treinados com o apoio dos grupos desde que eles eram pequenos. E o Gangwon reforça. E os que estão aqui são da elite, os melhores dos melhores. E o Prota admite, eu sei, mas eu não posso fazer nada sobre isso. Tudo o que eu posso fazer é dar o meu melhor. E a Jirrie reclama. Ei, todo mundo sabe disso também. E ele confessa, eu também estou nervoso e com um pouco de medo também, mas eu estava muito mais aterrorizado quando eu me preocupava que as pessoas descobrissem o meu poder e machucassem a minha família. O pessoal o observa, reflexivo, e o Prota cora, comentando, mas agora eu não preciso mais me preocupar com essas coisas, e tenho todos vocês ao meu lado, se preparando juntos para lutar. O pessoal fica cabisbaixo e a Jirrie desabafa. Cara, chega, você sempre me faz soar como a errada aqui. E acrescenta, ah bem, falar nisso não vai mudar nada. Como você disse, só temos que nos esforçar. E o Prota concorda. Sim, vamos fazer como o Sr. Jang disse e ralar nos treinos. E a cena se volta para o dormitório, onde o Prota chega, anunciando, voltei, Sr. Kaiden. E ele se espanta, indagando, hã? Ele observa o Kaiden do lado de fora, perguntando, ele está dando uma volta? E chama Kaiden. O Kaiden olha para trás, confuso, e pergunta, ah, já acabou o seu horário? E o Prota sorri, respondendo, sim, você está dando uma volta. E o Kaiden explica, você poderia dizer que é isso. E acrescenta, entender esse corpo me ajuda a melhorar as minhas habilidades de luta. O Prota ri e olha para frente, recordando. Refletindo sobre isso, faz um tempo que não andamos assim. Antes de vir aqui, a gente costumava andar quase todo dia para alimentar os gatos de rua. E o Kaiden concorda. Ah, é verdade. E o Prota comenta. Eu sinto falta daqueles gatos. Eles devem estar bem, já que o pessoal da Shinhwa está cuidando deles, né? E o Kaiden confirma. Sim, provavelmente. E o Prota se espanta com algo. É mostrada uma garota com um cachorrão. E o Prota observa. Uau, esse cachorro é bem grande. E ela o observa comentando. Aquele gato. E o Prota indaga. Hã? E ela critica. Ele é muito gordo. O que você anda dando para ele? E o Prota ri, sorrindo e perguntando. E qual é a raça do seu cachorro? Ele é muito bonito. E ela questiona. Você está passeando com o seu gato agora? E o Prota confirma. Sim. E ela encara, observando. Um gato andando com o dono sem uma coleira, isso é bem interessante, mas ele é muito gordo. Isso está deixando ele com aspecto feio. O Kaiden se irrita com ela, e ela toca o queixo comentando, ainda devo levar ele? E cogita, já que ele é muito estranho? E o Prota indaga, o quê? O que você está falando? E ela chama, vem aqui, gatinho. O Prota fica confuso, enquanto ela, sombriamente, ordena, eu vou ser a sua dona a partir de agora. E o Kaiden se questiona, que merda é essa? O Prota encara e passa por ela, informando, nitrato de caseína, vamos? E pensa, que menina estranha. E ela brada, pare, e ordena, quem disse que você poderia ir? Ela utiliza um poder, comandando, venha aqui, eu sou a sua dona a partir de agora. E o Kaiden se espanta, imaginando, aquela menina pode controlar animais? Ele começa a ser controlado, e o Prota pergunta, o que você está falando? E ela se abaixa, chamando, venha aqui. O Kaiden começa a andar em direção a ela. O Prota fica confuso e chama, nitrato de caseína, e se pergunta, o que está acontecendo? Por que o Sr. Kaiden está obedecendo à ordem dela? E a garota elogia, bom garoto. O Kaiden continua indo em direção à mão dela, e vira a bunda. Os dois se espantam, e o Kaiden solta um pum na cara dela. Ela fica espantada, e o Prota se assusta. Oh, minha nossa! E o Kaiden pensa consigo. Essa menina não sabe o lugar dela. A garota fica trêmula, apertando o punho e remoendo. Como ousa um mero gato me ignorar? E vendo a gordura do Kaiden, ela pensa. Eu nunca fui humilhada assim por um animal. Ele vai ser o meu gato, não importa o quê. E o Kaiden sente. O que é essa sensação de ameaça que eu estou sentindo? E ela se levanta perguntando. Ei, você! O Prota fica confuso, enquanto ela olha para ele, afirmando. Você é um dos alunos não afiliados, não é? E o Prota confirma. Hã? Sim.
Como você sabia? E ela deduz: eu nunca o vi antes, então é óbvio. E ele sorri, comentando: ah, faz sentido. Então acho que isso significa que você é afiliada num grupo, certo? E ela confirma: sim, mas enfim, você parece ter muito orgulho por ser dono desse gato. E o prota indaga: hã? Como assim? E ela se enraivece, fazendo barulho de desgosto e ordenando: esquece, só falando, não fica se achando só porque aquele gato não veio para mim. E ele nega: eu não estava. E ela o interrompe, balançando a mão e zombando: sim, é claro que não, eu vou acreditar nisso. E pergunta: aliás, qual é o nome? E o prota responde: eu sou o Ji-won. Ela o encara e corrige: eu não perguntei o seu nome. Qual é o nome do gato? E o prota se desculpa: ah, desculpa, é nitrato de caseína. E ela suspira comentando: ah, é um nome engraçado. E olha para ele pensando: céus, que nome único, é tão legal. O Kaiden mostra os dentes, de raiva, e ela informa: você disse que é o Ji-won, né? Eu sou a Izeuju da Mir. E o prota pergunta: Mir? E ela confirma: sim, você deveria entrar na Mir. O prota se espanta, enquanto ela sugere: eu não sei porque você ficou fora da nossa vista, mas a Mir é o grupo certo para o seu poder. E o prota indaga: hã? E ela explica: sim, o seu poder de controlar e se comunicar com animais. Não tem outro grupo mais especializado nisso do que a Mir. E o prota se surpreende: o quê? E ela avalia: vendo como o meu poder não funcionou no seu gato, eu suponho que o seu poder de desperto é bem forte. Se você quiser ficar mais forte e ser tratado melhor, seria bom vir para a Mir. E o prota pondera: eu acho que você entendeu errado. Eu não tenho esse tipo de poder. E ela afirma: claro, você sabe esconder qual é o seu poder, mas... E encarando, declara: eu já saquei você. E o prota incrédulo insiste: meu poder realmente não é o que você pensa que é. E ela argumenta: eu sou a estudante representante da Mir. Isso é o quão forte eu sou. E você me diz que um gato comum desses não foi afetado pela minha habilidade. E o prota tenta explicar: bom, e cogita: o que eu faço? Se eu continuar negando, eles vão acabar reinvestigando o Sr. Kaiden. E ela aconselha: quando o colégio acabar, entre na Mir. E o prota agradece: ah, obrigado pela oferta, mas eu não quero me afiliar a um grupo ainda. E ela reage: o quê? E fica pensativa, se virando, toda enraivecida, resmungando: mas que idiota. O prota a observa partir, e o Kaiden alerta: droga, isso é ruim. E o prota pergunta: ah, mas se eu falei que existe um poder de desperto que pode controlar animais, isso é verdade? E o Kaiden confirma: sim, tem despertos que podem controlar animais. E o prota se admira: uau, isso é legal. Tem tantos poderes diferentes. E o Kaiden explica: os animais são treinados com poderes de desperto, e os usam para atacar ou defender, mas a melhor parte disso é que eles podem ser usados para fazer coisas que as pessoas não podem. Antigamente, a principal atividade deles era adquirir informação, mas como tem várias outras formas de obter informação hoje em dia, é um dos poderes que estão em declínio. E o prota conclui: oh, entendi. Então, o que eu faço agora? E olha para o lado, ponderando: eu acho que eu vou ter que contar para os outros que eu também tenho o poder de controlar animais. Senão, isso pode acabar em apuros. E o Kaiden sugere: diga para eles que é um dos seus poderes de desperto e explique que é porque você não tem controle total sobre ele ainda, e que você só consegue se comunicar comigo e não com os outros animais. E o prota concorda: ah, isso vai servir. O Kaiden suspira, se achando, e salta da mesa pedindo: vamos entrar, eu estou com fome. E o prota concorda: ó, tudo bem. A cena mostra o corredor e o pessoal enfileirado. A Subin informa: vamos lutar com os alunos não afiliados. E o cara confirma: isso mesmo. E ela pondera: eu pensei que só havia 6 deles. E o cara explica: é por isso que também escolhemos 6 estudantes para participar da luta. O Jisuke levanta a mão e o cara pergunta: o que foi, Jisuke? E o Jisuke declara: eu não quero participar. O cara se irrita e a Subin afirma:
Eu também não. O Jae-hyuk e a Bo-yeon levantam a mão também, declarando: aqui também não. E o outro diz: nós não vamos participar também. O cara se irrita e cede: certo, eu vou deixar vocês se safarem dessa. São só 6 pessoas mesmo. E se vira ordenando: vamos, vocês estão liberados. E um cara reclama: porra, a Shinhwa e a União são poderosas mesmo. É o Sucheon que chega, provocando: vocês são os melhores, hein? E a Subin retruca: Sucheon, para com essa merda. E o Sucheon responde: merda que rude. Deveria ser nós lutando entre nós, ao invés de lutar com os não afiliados. E a Subin concorda: verdade, né? Eu deveria estar te descendo a porrada. Assim você calaria a boca. E o Sucheon questiona: hã? E o Jisuke se mete, perguntando: então, você está dentro? E o Sucheon confirma: claro que sim. Por que eu perderia a oportunidade de surrar aqueles caras que não sabem o lugar deles? O Jisuke o encara e pergunta: ei, Gangseok, você vai participar também? É mostrado o Gangseok, que declara: lutar com não afiliados não vai me ajudar de nenhuma forma. E o Jisuke aceita. Ah, tudo bem. A cena mostra o corredor e o instrutor Jang. À frente deles, parabeniza: bom trabalho hoje. Pratiquem o controle de força hoje, quando voltarem para os seus quartos, sem pressa. E o pessoal concorda: sim, senhor. E a mulher de antes adentra, comentando: parece que a aula acabou a tempo. E eles cumprimentam: ó, senhorita Ko. E o senhor Jang pergunta: o que você está fazendo aqui? E ela explica: desculpe-me por me intrometer assim. Eu ouvi algo interessante da Isseu, então eu vim conferir. E o senhor Jang confirma: ah, é mesmo? E ela olha para os dois, observando: eu não sabia que vocês dois poderiam ser tão diligentes. Vocês nem tentaram recusar quando eu pedi para dar aula para os meus alunos. Os dois riem, sem graça, enquanto ela olha para os alunos, se apresentando: eu sou a acompanhante do grupo Mir, e também uma instrutora aqui. E pergunta: quem é o Ji-won? O prota olha para ela e ela o encara, comunicando: eu soube que você pode controlar animais. O pessoal o encara, e ela se espanta, constatando: todos parecem tão chocados, ninguém sabia disso. E o In-hyuk questiona: o Ji-won pode controlar animais? E a mulher confirma: sim, a Isseu disse que ela descobriu isso ontem. E o In-hyuk cogita: ele tem outro tipo de poder de desperto? E o pessoal se pergunta: ó, quão forte é esse cara? Só a supervelocidade dele já era incrível. E a mulher se desculpa: desculpem-me, eu não sabia que vocês o estavam mantendo em segredo. E ele sorri, minimizando: ah, não, está tudo bem. Eu só não sou bom o suficiente para dizer que eu posso controlar animais. E ela sombriamente afirma: mas eu soube que não é tão fraco assim. E ele explica: eu não sei o porquê, mas só funciona em um gato. Não funciona em nenhum outro animal. E a Ji-hye pergunta: um gato? Aquele que você trouxe para o colégio? E o prota confirma: sim. E o pessoal conclui: o nitrato de caseína é o gato que o Ji-won controla. E a mulher questiona: que tipo de conexão você tem com aquele gato? Você pode se comunicar com ele ou só o controlar? E o prota cora: ele fica pensativo e responde: para o combate. O pessoal arregala os olhos e ela deduz: quer dizer que você consegue fazer o gato lutar? E o prota confirma: sim, eu posso fazer ele lutar. E o pessoal imagina: o quê? Aquele gato gordo? Que medo! E o prota fica cabisbaixo, enquanto a mulher comenta: um gato lutando em combate, que fofo. Tudo bem então. Eu espero que eu possa ter uma chance de ver isso depois. O pessoal dá risada do prota, e a cena mostra o Kaiden, esparramado, tirando uma soneca. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!